Paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos aqui mais uma vez, na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Tem uns 3 trimestres que eu não estou lecionando aqui no meu canal. Alguns motivos particulares, mas estou voltando aí para trazer para os amados irmãos, você, meu aluno que gostava de assistir às minhas aulas, nos prestigie, continue nos prestigiando nesta jornada, amém? Nós, nesse trimestre, vamos estar estudando o terceiro trimestre de 2024. A nossa revista de adulto, ela traz o título O Deus que governa o mundo. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Tá certo? Os ensinamentos divinos no livro de Esther e Ruth para as nossas geração, a nossa geração. Então, é um ensinamento maravilhoso, onde está mostrando aí na atualidade também para a nossa geração, tá bom? Vamos dar início à nossa aula. A nossa primeira aula, ela vai falar sobre 2 mulheres, importante na história do povo judeu, tá? Essas 2 mulheres na história de um povo, e esse povo é um povo judeu. Nós vamos estar vendo durante a lição, tá bom? A introdução da nossa lição, ou melhor, vamos falar sobre o texto áureo. O que é o texto áureo? O texto áureo da lição diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Deus que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Está escrito no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 14. Verdade prática: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Tá certo? Muito bem. A nossa verdade prática está dizendo que, embora conhecida ou anônima, não importa para Deus, O importante é que Deus conhece aquele que Ele escolhe, tá certo? Então, caso você não tenha, assim, uma boa uma boa participação, ou não é vista ou visto na sua congregação, na sua igreja, no meio do seu povo, não se preocupe com isso não. Fique em paz, fique tranquilo, porque o Deus que tu serve te conhece. Essas 2 mulheres, elas escreveram história, deixaram legado, mas também tantas outras, que também deixaram legado na Bíblia, que nem nome tiveram. Então, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Conhecemos aí algumas delas: Ana, Maria,
e aí vai tantas outras que, né, fizeram tanta coisa maravilhosa. Jesus cuidava muito bem delas, tá bom? Vamos adiante. A nossa aula, ela está no livro A Leitura Bíblica em Classe. Não vamos ler para ganharmos tempo, mas ela se encontra no livro de Ruth, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22. Aconselho você aí ler na tua revista ou na sua Bíblia, você lê para, né, absorver melhor o entendimento da nossa explicação durante a aula. E também no livro de Ruth, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 7, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar, o autor da nossa revista desse trimestre é o pastor, o comentarista, né? É o pastor Silas Queiroz, né? Homem gabaritado aí nos ensinamentos, e nos deu essa honra aí da gente estar nesse trimestre fazendo essa aplicação desse grande homem aí de Deus, também deixando o seu legado aqui na EBD, né? Nas lições da CPAD, tá bom? Vamos adiante. A introdução da nossa lição, deixa eu estar lendo. Olha, a introdução diz assim: Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramática história sagrada. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas circunstanciais e contextos muito diferentes, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais. Muito bem. E morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Muito bem, deixa a gente comentar um pouquinho aqui na introdução. O que a introdução diz? Né? O período na qual elas viveram, né, em tempos circunstanciais, ou seja, diferentes um do outro, né? Mas o que chama a atenção é a representação dessas mulheres na história. Como? Qual a diferença? Elas, embora vivessem em tempos diferentes, de aproximadamente ali 500 anos, a diferença de um acontecimento para o outro, mas elas possuíam a mesma, expressavam as mesmas virtudes espiritual, tá certo? Então, isso é importante na vida do cristão, termos a mesma essência, a mesma virtude espiritual. Por quê? Porque o Deus que servimos, o Deus que criou o ser humano, ele não muda. Então, aquele que se dispõe a servir a Deus também tem essas qualidades.
ele não pode mudar. Então, essas duas mulheres, elas fizeram a diferença, nós vamos ver aqui durante toda a lição, que a diferença, elas fizeram a diferença pelo fato delas ter essa convicção, né? Essas virtudes espirituais e morais, elas guardaram isso para elas. Elas não... Caiu aqui minha câmera. Desculpa aí, a câmera caiu. Então, elas não tiveram em função do tempo, do ambiente, elas não mudaram. Elas não mudaram a sua atitude espiritual, a sua conduta, né? Então, elas permaneceram com a sua fé, com a convicção de fé, né? A humildade de cada uma delas, a coragem, a obediência, a simplicidade, tá certo? E também a pureza, a abnegação, o temor a Deus e a disposição de servir, disposta a servir. Nós vamos ver que elas tiveram essa disposição, por isso fizeram a diferença, toda a diferença, tá bom? Vamos adiante. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Vamos entender isso aqui? O que é isso, né? Vamos lá. Olha, uma moabita. Primeiro vamos entender o que é moabita. Olha, primeiro vamos entender. Ruth ela foi a bisavó de Davi, né? Por quê? Porque ela foi a bisavó de Davi? Porque ela vem da linhagem, né? Da linhagem, o seu pai, né, vem aí dessa linhagem, e aí Obed, que traz aí vamos ler aqui, ó. Descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão com sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Então, eram hostil, vamos entender isso aí já. Habitavam ao leste do Mar Morto, né, na atual Jordânia, e eram dados à idolatria, à imoralidade sexual. Então, pertencente a este povo, eram de todo improvável que Ruth fizesse-lhe parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Pois é. Então, era pouco improvável que Ruth viesse dessa linhagem pelo fato de pertencer a um povo imoral, uma linhagem de um povo que não conhecia a Deus e que servia outros deuses pagãos. Só que, no caso de ser moabita, viria também a situação meia que não tinha essa constância para isso vir a acontecer. Quem era a Moabe? Conforme nós lemos aqui, ela era uma israelita de nascença? Não.
Ruth não era israelita, Ruth não era judia, Ruth era uma moabita. E o que era ser moabita? Lembra de Abraão? Pois ele tinha um seu sobrinho, que era Ló, né? Ló, o pai de Ló chamava-se Arã, que era irmão de Abraão. Quando Deus chama Abraão para ele sair de lá de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra na qual ele não conhecia, né? Então ele saiu da sua terra, larga os seus parentes, vai para uma terra. Ele traz Ló, seu sobrinho. E Ló, ele traz Ló. E depois, passado muito tempo, Ló casa, né? E tem 2 filhas. Essas filhas, um certo tempo, Ló, a Bíblia vai dizer que Ló, colhendo ali na sua vinha, né? E ele toma uns goró lá, né? Os goró que eu falo a Bíblia vai falar que é a vide, né? Ele tomou o vinho da uva, da própria uva, e ele fica embriagado. E as suas filhas, com medo de ele não dar descendentes, elas combinam uma com a outra e deitam com o seu próprio pai, gerando ali um filho de cada filho, de cada moça, né? Do próprio pai, ela tem um filho. E um desses meninos, ele coloca o nome de Moabe. E daqui saem os moabitas, né? Eu trouxe aqui um mapa onde vai mostrar aqui mais ou menos a posição aqui, ó. Moabe, né? No mapa, aqui está a faixa de Gaza, aqui está Belém e aqui está Moabe, né? Hoje aqui é a Jordânia, né? A Jordânia. Então, esse povo aqui, eles não gostavam de Israel, embora fossem co-irmãos, e são até hoje co-irmãos, mas eles têm essas rixas um com o outro. Vem dessa maldição aqui das 2 filhas de Ló, né? Que deita com seu próprio pai e tem os filhos. Tem esse filho na qual chama Moabe, né? Que se separam aqui e um fica numa região e eles não se gostam. Esse povo aqui, ó, eles criaram um povo imoral, né, servindo outros deuses pagãos, e por esse motivo eles não gostavam de Israel, que servia o verdadeiro Deus, o Deus que precisava andar reto diante dele para fazer a vontade de Deus, enquanto os moabitas não faziam isso, eram imoral. E por esse motivo, eles não se gostavam e não se gostam até hoje. Também, esse povo aqui, não é o caso aqui, mas também, né, aqui o povo da Palestina, aqui na faixa de Gaza, também tem essa rixa com Israel até hoje, exatamente por causa da crença, né? Por causa do Deus, né? do Deus Todo-Poderoso, do método de servir a Deus, da exigência que o judeu tem para com o Deus verdadeiro. E os pagãos não tinham. Por esse motivo, eles tinham
esse problema. Então, sendo assim, era impossível que, pertencendo a um paganismo, viria alguém, né, que fosse, como fala aqui, pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Então, o que aprendemos com isso aqui? Aprendemos que Deus, ele é todo-poderoso e ele pode todas as coisas. Ele não faz acepção de pessoas. O que acontece é que, à medida que nós dispusemos a fazer a sua vontade, aí Deus muda o quadro da história e nos coloca no plano dele, no plano de Deus. Por quê? Olha o que nós lemos lá na introdução. Nós lemos que essas mulheres, embora tenha vivido em épocas diferentes, mas o que elas levavam com elas? O que elas conservaram com elas? As suas virtudes espirituais e morais, né? E isso faz parte do plano de Deus, né? Virtudes espiritual e moral. Qual era essa virtude? A sua fé, a convicção de fé, a humildade, né? Coragem, obediência, simplicidade, né? A pureza, abnegação também e temor a Deus, né? E disposição de servir a Deus. Então, estas qualidades, elas não têm limite, né? Essas qualidades, elas são qualidades na qual Deus, ele vendo no servo dele essas qualidades, então ele enquadra, coloca no seu plano. Então, essas mulheres, elas tinham essas qualidades. Elas expressavam as mesmas virtudes, né? Elas expressavam as mesmas virtudes. Coloquei aqui, sendo Ruth representando a igreja, Esther representando Israel, em tempos diferentes, embora expressando as mesmas virtudes. Tá certo? Isso é importantíssimo. Ruth, importante para a linhagem de Davi, né? Já explicamos aqui Moabita. Então, o que tem? Qual a diferença aqui? A diferença aqui é que as virtudes, e disposição não tem limite. Não tem limites. Embora ela fosse... não tem problema dela não ser judia. Não tinha problema dela não ser judia. Não tem problema dela ser uma moabita. Ela dispôs a virtude para adorar a Deus, e isso basta para Deus mudar a história. Basta para Deus mudar a história de Ruth. Lembra? Qual foi a sua atitude? Ela disse para a sua sogra que ela iria acompanhá-la e que onde ela fosse, ela estaria junta. Onde ela acampasse, ela também acampava. Onde ela morresse, ela também morreria. E onde o Deus de Noemi também era o Deus dela. Tá certo?
e o povo de Noemi também passaria a ser o seu povo. Então, ela se dispôs disso. Ela não atentou para o conselho na qual Noemi disse para ela: olha, minha filha, eu que sou velha, e mesmo se eu fosse nova, tivesse marido para ter filhos, você esperaria para que o meu filho crescesse para casar nova, para te dar como marido? Fique na sua terra, fique com o seu povo e eu vou voltar para Belém. Não, ela disse: não, irei contigo. Então, isso mudou a história desta mulher, né? Não importando a sua nacionalidade, né? Por quê? Porque Deus, Ele é Deus de todos, aqueles que o buscam, aqueles que o adoram, aqueles que o honram, Então, Deus é Deus, Ele é Deus para todos, né? Na Cisjordânia, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Do branco, do pardo, do preto, do pobre, do rico, Ele é Deus de todos, não faz acepção. Então, estas virtudes Ele encontrou nesta mulher, tá certo? A família Belamita. Que era a família Belamita? Na história, a história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi e os seus filhos Marlon e Quilom. Noemi e os seus... Depois de algum tempo, na terra de Moabe, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus filhos. Está em Ruth 1, 2 e 3. Ruth se casou com Marlon e o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Marlon e seu irmão Quilom morreram. Viúva, sem filhos, Noemi decide voltar a Belém. Foi a história que eu acabei de falar. Motivada pela notícia da fome, que já tinha parado, tinha cessado na cidade, que ela tinha ido para Moabe por causa da fome. Agora ela volta. Quando ela chega na cidade, foi quando ela toma a decisão para deixar suas noras, e elas não. A Ruth preferiu acompanhá-la, né? Declarando que não tinha circunstâncias que o separavam. Enquanto Ofra, a mulher de Marlon, de Quilom, né? Ela voltou para a sua terra, mas Ruth teve a decisão de não deixá-la. É assim, né? Isso aqui, esta mulher, Ruth, ela é uma representação daqueles que servem a Deus de verdade, da igreja, a igreja triunfante. Eu não diria militante, porque a militante, a gente vê. A triunfante só Deus conhece. Então, Ruth é tipo da igreja militante, na qual as virtudes desta mulher é que faz a diferença do verdadeiro servo e serva de Deus. Tá certo? Matrimônio e maternidade. O que é isso? Olha, esta síntese biográfica tem
seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para os propósitos de Deus se cumprir na vida desta moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcançou o favor de Deus, a favor do Deus de Israel. O que é isso? A decisão de Ruth, entendeu? A decisão e a convicção de fé foi que foi o ápice da providência de Deus. Não importa sua trajetória, não importa a trajetória na qual ela passaria. O que importaria, o que estava em jogo naquele momento era a obediência a Deus. E o mais importante do que qualquer situação foi a obediência. Então, não era simplesmente o ato dela ser uma moabita. Isso não importou. O que fez a diferença realmente foi a convicção que ela tinha no Deus de sua sogra. Entendeu? No Deus de sua sogra, no Deus de Noemi. Então, ela passando a entender que o Deus de Noemi era o verdadeiro Deus, embora ela fosse uma moabita que morasse no meio de um povo de muita incredulidade, né? Muita incredulidade. Me remete aqui, nesse ponto, Gideão, né? A história de Gideão vai dizer que Gideão, ele morava na casa do seu pai, e o pai dele era um idólatra. Ele tinha na sua casa um altar ao deus Baal, né? Mas Deus enxergou em Gideão uma qualidade que ele poderia libertar Israel das mãos dos midianitas, das mãos dos povos do Oriente, que eles estavam sendo saqueados há 7 anos. Mas Deus podia levantar outra pessoa? Até podia, mas ele viu em Gideão. E onde Gideão estava? Ele estava trabalhando, malhando o trigo em um certo recipiente que não era lugar para aquilo, né? Mas Deus viu sinceridade, virtude em Gideão. E aí o que aconteceu? Deus manda o anjo falar com Gideão, né? Manda o anjo falar com ele, né? E depois ele foi o homem encarregado de quebrar, derrubar o altar, né? Que tinha lá na casa do seu pai. E enquanto ele não fez isso, Deus não prosperou. Depois que ele teve essa coragem, essa virtude, essa coragem aqui que Noemi teve, de falar a verdade,
de não misturar com o povo pagão, Deus deu a vitória a ele. Pode ver lá no capítulo 7, né, de Juízes, pode ver lá que ali, depois do altar que é derribado, do boi lá que ele tirou, né, que ele ofereceu em holocausto, e fez um altar no lugar do altar de Baal, ele fez um altar ao verdadeiro Deus. Então ele limpa aquela situação, e aí ele, naquele momento, ele passa a ter, né, a Deus honrar aquela coragem. E pode ver lá no capítulo 7, que ele começa lá com um exército, e Deus diminui e mostra para ele que ele era com ele, que com 300 homens ele foi suficiente para ele derrotar aquela situação, que eles vinham sendo saqueadas, tá certo? Então, amados, nós aprendemos aqui que a obediência a Deus, a disposição de servir, as virtudes espirituais e morais e sinceras diante de Deus é o que muda a nossa história. É o que muda a nossa história. Independe do lugar, independe de circunstância, independe de qualquer situação, né? Essa é o que Deus vê em nós. São essas qualidades. Amém? Vamos ao tópico do número 2. Esther agiu para sobrevivência dos judeus. Então nós falamos de Ruth, agora vamos falar de Esther. Ela agiu para a sobrevivência dos viventes. De Belém para Suzã. Nós vamos ver aqui também que não é o local, é a disposição, né? Vamos ver. Usada por Deus para preservação do povo de Israel. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta uma mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiel, tio de Mardoqueu, Esther era judia. Aqui, já vemos aqui que Esther já era judia. Ela é diferente de Ruth, que não era judia. Agora Esther era judia. Órfã de pai e mãe, foi criada aqui fala primo, né? Mardoqueu, mas era tio dela, né? Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma planta favoritas do mundo antigo, de folhagem perfumada e flor branca ou rosada, usada para perfumar ambientes e fazer grinaldas para as nobres festas, né? Os nobres banquetes. Já o nome persa, Esther, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Muito bem. Então aqui já favorecia um pouco, né? Porque até o nome já tinha essa coerência aí de uma certa vantagem que ela levaria, né? Por ter essas qualidades. Muito bem. Mas o que acontece? Esther, ela fica sabendo de um trama, né, que tinha contra o povo judeu, isso tramado por Amã, e aí ela resolve a falar, né, com o rei, e ela começa a pensar
como ela faria para falar com o rei a respeito daquilo. E ela tem esse cuidado, ela pede sabedoria a Deus a respeito dessa circunstância que ela estava sabendo, que ela como judeu, ela como judia, ela precisava tomar uma atitude. Mas nesse ponto aqui que nós lemos, ela ainda não era rainha, né? Ela vai virar rainha. No tópico de número 2, nós vamos verificar de órfã a rainha, né? Nós vamos ver que há uma situação lá na casa do rei. Esse aqui é o rei Assuero, né? Ou Artaxerxes, né? E a sua esposa Vasti, ela recusa um evento que o rei faz. A Bíblia vai dizer que o rei dá uma festa, essa festa dura 180 dias. E nessa festa, o rei, lá pelo meio da festa, ele começa a ficar meio alegre do vinho, e ele tinha, a Bíblia vai falar que ele convida ali os governadores, os seus súditos, né, de 127 províncias para aquela festa. E aí ele começa a querer mostrar as suas grandezas, as grandezas do seu governo, né? E ele quer expor ali a sua esposa para mostrar a beleza também da sua esposa aquelas festas. Coisa de gente que já está alegre mesmo de vinho, né? Aí eu vejo aqui Vasti, uma mulher de muita coragem, uma mulher que ela recusa ser um objeto de desejo, ela recusa ser um objeto de amostragem, né? Muitas pessoas não prega Vasti nessa situação, prega Vasti como uma mulher que foi desobediente ao seu marido e por esse motivo foi punida pela sua desobediência. Mas eu vejo Vasti uma mulher de coragem, uma mulher que pôde dizer um não para uma autoridade, numa hora que essa autoridade queria fazer desta mulher uma exposição. E mulher não é para isso, não é para se expor. E ela teve esta coragem. Olha, Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do seu palácio. Se a gente for ler lá no livro de Esther, no capítulo 1, do versículo 5 ao 8, depois o 10, versículo 10 ao 12, depois o 21, 22, você vai entender essa história. Ele quer expor a sua esposa para mostrar a sua beleza e ela recusa, né? Aí a história vai dizer que ela também dá um banquete paralelo, né, para as mulheres daqueles governadores, para tirar a autoridade, de uma certa maneira, a autoridade do rei e mostrar para ele que ela não era objeto de desejo, né? De amostragem, né? Eu vejo assim, e aí a Bíblia vai falar que esse rei, ele toma conselho lá com os seus conselheiros e achou por bem, né, ele despedir a sua esposa. E agora o rei precisa ir atrás de uma esposa. E aí abre-se um concurso
novamente o meu abre-se um concurso, né? E para escolher uma mulher para o rei, né? Aí nós vemos a história lá, 12 meses se passa, as mulheres se cuidando, e Esther entra nesse processo. Hadassa, né, entra nesse processo de aperfeiçoamento ali, né? E quando ela aparece na frente do rei, o rei bate o olho como se fosse amor à primeira vista, sabe? E ele engraça, e a Bíblia vai falar que ele acha graça, os seus olhos acham graça em Esther. Tudo plano de Deus. Aí eu vejo, nesse ponto, agora, a mão de Deus entrando no processo. Por quê? Porque Deus precisava preservar o seu povo, que estava sendo subjugado, né, por o rei. Porque quando Mardoqueu, a história vai falar que Mardoqueu fica no palácio, no palácio do rei, e por ser judeu, ele estava o Naamã, ele tinha uma certa inveja daquilo. Então ele não queria de forma alguma, e por esse motivo ele faz uma tramóia lá, e ele faz um determinado decreto, né, uma farsa, dizendo que Naamã estava conspirando, né, contra o rei. E aí ele faz o rei assinar um decreto para que todos os judeus fossem mortos, né? E fazendo isso, Esther, né, seria morta. Por quê? Porque ela era judia. E aí foi quando Esther faz uma convocação nacional, né? E entra num propósito de jejum. E a Bíblia vai falar que todos jejuaram, até os animais, para quebrar esse decreto. E aí o que aconteceu? Quando ela aparece na presença do rei, né, quando ela faz uma petição para o rei estava com o coração já quebrantado. Por quê? Porque Deus interviu. Deus interviu em favor do povo, né? Então, um ato de providência divina, né? De órfã a rainha. Então, não foi simplesmente porque ela órfã virou rainha, mas sim uma providência, um ato de providência de Deus para a preservação do povo. Deus agora vê em Esther, né, uma mulher muito sábia, que ela, sabendo da situação, ela não tomou uma atitude precipitada. Ela foi buscar em Deus um fortalecimento para ela saber como que ela chegaria no rei. A Bíblia vai falar que ela, embora sendo esposa do rei, tinha 30 dias que ela não se chegava à presença dele. Então, mas a Bíblia vai falar que a unção despedaça jugo. A unção despedaça jugo. Então, o que acontece? A Esther, ela se fortaleceu buscando as virtudes. Lembra das virtudes que falamos? Pois é, a confiança,
a disposição de servir e a confiança em Deus, isso fez a diferença. Por quê? Porque ela se fortaleceu e quando ela foi ter com o rei, a Bíblia diz que o rei aponta o cetro e ela, quando esse ato acontecia, que o rei apontasse o cetro, que ele tinha alcançado o favor daquela pessoa. E o rei fez isso para Esther. Aí o rei pergunta para ela o que ela queria, que até metade do reino ele dava. Aí foi quando ela disse, né, que o que estava acontecendo. E aí o rei, ele rasga aquele decreto em favor, né, em favor dos judeus. Então, o que é isso? Ator de providência divina, em função de uma mulher de virtude, de coragem e de atitudes diferentes, né? Atitude diferente. No campo ou no palácio, não importa. Não importa no campo ou no palácio. Não importa. O que importa é a confiança em Deus, né? Olha o que diz aqui, ó. Assim como Ruth e Esther é um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade e confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivemos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então não interessa se é no campo, se é no palácio. O que interessa é confiança em Deus. A confiança aqui foi que fez a diferença. Fez a diferença. Toda a diferença. A confiança em Deus, né? Pois é. Então, isso é importante. Tópico 3. Mulheres de Deus como protagonista na história, né? O protagonismo feminino. Ó, o que fala esse tópico? A liderança masculina instituída por Deus, que está lá em Gênesis, em Efésios, capítulo 5, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homens e mulheres. Ou seja, independe de ser homem ou mulher. O protagonismo, no caso aqui, aconteceu com essas duas mulheres, porque elas tiveram disposição de servir, né? De fazer a vontade de Deus. Não foi para mostrar, e sim numa providência. A Esther teve uma atitude de querer de ser usada por Deus com sabedoria para desmontar uma trama para o seu povo. E aí Deus interviu. Por quê? Porque Deus encontrou nela virtude. Ruth, ela também tem uma disposição com a sua sogra, a disposição de servir o Deus de Noemi, da sua sogra. E aí foi o suficiente para Deus ver naquela mulher uma atitude, uma virtude
de confiança e de fé e convicção no Deus verdadeiro. Então, independe de ser masculino ou feminino. Nesse caso aqui foram duas mulheres, mas isso aqui independe. Embora mostra lá a disposição, o propósito divino, mostra a liderança masculina lá em Gênesis e fala lá em Efésios, mas por via de regra, isso não necessariamente é só o homem que é usado para deixar um legado. Não, a mulher também. Estamos aqui, vemos aqui, nós falamos no nosso textuário, falamos na verdade prática, né, que conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino. Então, independe, tá certo? Cumprindo o seu papel, o importante é que cumpra o seu papel, seja qual for, cumpra o seu papel. Qual é o papel? Qual o papel da mulher? Cumpra o seu papel. Qual o papel do homem? Cumpra o seu papel. Qual é o nosso papel? Onde nós convivemos, na igreja, onde eu congrego, onde você congrega, qual o papel? Servir a Deus, obedecer os nossos pastores, fazer as coisas que que seja honroso para Deus, né? Então, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Quando Noemi chega lá em Belém, ela dá testemunho da sua nora, que agora ela não tinha marido mais, porque tinha morrido, mas ela continuava sendo uma mulher virtuosa, né? Como diz lá em Provérbios, mulher virtuosa, quem o acharás? Essas mulheres virtuosas, elas fazem a diferença na história. Aqui, sobre tópico 3, educação familiar. O caso aqui, a educação familiar ajuda muito, mas não foi diretamente a educação familiar que levou Esther ao protagonismo, a sua história, e sim a obediência a Deus e a convicção no Deus que ela servia. Olha, apesar de órfã, Esther havia recebido uma bênção, uma boa educação de Mardoqueu. Sim, isso ajudou bastante, porque ele a educou, mas não foi isso o que levou ela a ser rainha. O que levou ela a ser rainha foi realmente devota obediência e profundo respeito. A devota obediência à sua sogra e a convicção no Deus da sua sogra foi que levou Esther a alcançar o favor de Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.